Olá, sou Rafael Coelho de Souza, aluno da disciplina de retificadores com alto fator de potência, ministrada pelo professor Dr. Fernando Leite. Vou apresentar aqui o terceiro trabalho da disciplina, que consiste no conversor boost CACC monofásico, utilizando a técnica de controle por corrente média. O controle por corrente média consiste em gerar uma corrente de referência que monitorará a corrente de entrada, sendo essa referência produzida por um circuito multiplicador divisor. A finalidade da malha de controle de corrente do indutor é impor a forma de onda da corrente de entrada, cujo sinal de referência deve estar em fase com a tensão de entrada já retificada. E a amplitude da corrente no indutor afeta diretamente a amplitude da tensão de saída. A amplitude da corrente no indutor afeta diretamente a amplitude da tensão de saída. Então é preciso incluir uma malha externa para a regulação da tensão. A malha de tensão opera da seguinte forma: quando V0 é menor que a tensão de referência, a malha de tensão deve aumentar a amplitude da referência de corrente, aumentando assim a energia fornecida pelo indutor ao capacitor de saída. Por outro lado, quando V0 é menor que a tensão de referência, a malha de tensão deve reduzir a amplitude da corrente de referência, reduzindo assim a tensão de saída. A seguir, desejamos projetar um retificador boost com alto fator de potência, operando em modo de condição contínua, utilizando a técnica de controle por corrente média, de modo que são dados os seguintes parâmetros de projeto: a tensão de entrada CA eficaz de 127 volts, frequência de tensão de entrada de 60 Hz, frequência de comutação de 50 kHz, ondulação da corrente do indutor máxima de 20% da corrente de pico, a potência de saída de 1,5 kW, o rendimento teórico de 100%, a tensão de saída CC de 350 volts e a variação de tensão no capacitor de filtro de saída de mais ou menos 2% da tensão de saída. E a resistência série do capacitor de filtro de saída foi dado o valor de 10 milhões. A seguir, vamos especificar todos os elementos do estágio de potência do conversor, incluindo os esforços de corrente e tensão dos semicondutores e o projeto físico do indutor, onde deveremos determinar também o valor da indutância do núcleo magnético utilizado, o número de espiras, o entreferro, o número de condutores, empregando o condutor AWG20 na confecção do enrolamento, e verificar a possibilidade do projeto físico do indutor. De posse dos valores do exercício, foi calculado então o valor do resistor de saída, a corrente de saída, a corrente eficaz e a corrente de pico. A seguir, foi realizado o cálculo do indutor, onde foi encontrado o valor de A seguir, foi realizado o cálculo do indutor, onde foi encontrado o valor de 0,52 mH, o cálculo do capacitor, e foi calculado também os esforços de corrente nos semicondutores. Foram encontrados os valores dos esforços de corrente nos semicondutores, no diodo de boost e da ponte retificadora. Para o projeto do indutor, de posse dos seguintes valores, é necessário calcular a área AEAW da área da seção transversal do núcleo. Aqui foi definido o valor de cada de 0,9, que é o fator de ocupação da área do núcleo do indutor. Também foi definido o J máximo
que é a densidade de corrente, de 450 e o B máximo de 0,3. A partir desses valores, foi calculado o valor de A e AW e encontrado o valor de 8,506. A partir desses valores, é possível calcular o AI, que é a área da seção transversal do núcleo, e a AW, que é a área da janela, que são os fatores que irão determinar o modelo do núcleo a ser empregado. Com o valor de A e AW obtido de 8,506 foi excluído. Foi escolhido o núcleo E55 a partir da tabela fornecida. O núcleo E55 possui um AE de 3,54 e um AW de 2,5. De posse desses valores, é possível calcular o número de espiras, que deu um total de 82, a distância do entreferro e o valor do gap, que é a distância do entreferro dividido por 2, já que o núcleo utilizado é tipo E. Na tabela, o condutor escolhido seria o AWG22. Entretanto, temos também um critério térmico, que é definido pelo valor da corrente eficaz dividido por J. Através da tabela, o valor do condutor escolhido seria o AWG13. Entretanto, devemos entender os dois critérios. E para atender ambos os critérios, é feita a divisão do condutor dimensionado devido ao critério térmico pelo condutor dimensionado pelo efeito Skin, onde é definido o valor de 8 condutores em paralelo. Entretanto, como foi definida a utilização do condutor AWG20, temos a seguinte Então, o condutor escolhido deve ser o condutor AWG13 dividido pelo AWG20, onde temos o total de 5 condutores em paralelo. Para que o projeto seja executado, o valor de AW mínimo dividido por AW tem que ser menor que 1, calculando o valor de AW mínimo, que é igual ao valor do número de espiras vezes o número de condutores em paralelo vezes a área do condutor dividido pela taxa de ocupação do núcleo. Temos então o valor de 2,369. Este valor dividido pelo AW do núcleo escolhido é igual a 0,948, que é menor que 1, logo o projeto é executável. Na letra B foi solicitado o projeto do sistema de controle do conversor, incluído os diagramas de Bode para as malhas de corrente e tensão compensadas e não compensadas, bem como para os compensadores utilizados. Para a malha de corrente, temos que a equação geral dada pelas funções de transferências do PWM, do resistor shunt, da amostragem, da planta de laço aberto do circuito, onde foi obtido o diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto sem compensar. Para o projeto de compensador da malha de corrente, foi definida a frequência de corte de 1/4 da frequência de comutação. Foi obtido, então, o ganho do compensador de corrente, bem próximo de menos 20 dB. Foi realizada a alocação dos polos e zeros, onde o zero da planta é cancelado com o polo do compensador e o polo da planta será cancelado pelo zero do compensador, e o último polo será alocado na origem do sistema. Com isso, o sistema irá aproximar de um sistema de primeira ordem. Temos então o cálculo dos elementos do compensador de corrente. Aqui temos o diagrama de Bode do compensador de corrente. Aqui temos o diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto compensado, onde podemos notar que a resposta do sistema se aproxima de um sistema de primeira ordem. Na malha de tensão, temos que a função de transferência da malha de tensão é dada pela seguinte equação, onde foi definido também
a tensão de referência de 7,5 volts. Temos também a função de transferência do sensor de tensão, da malha interna de corrente e o ganho de amostra de tensão e multiplicar. O diagrama de Bode da função de laço aberto não compensado é dado pela seguinte expressão. Aqui temos o diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto sem compensação. Foi realizada a alocação dos polos e zeros do compensador de tensão, bem como no exemplo anterior do compensador de corrente. Aqui podemos observar o diagrama de Bode do compensador de tensão. Temos a função de transferência de laço aberto compensada. De maneira similar ao boost de modo de condução contínua, foi realizado aqui o cálculo da indutância para que ele funcionasse de maneira descontínua, onde obtemos o valor da indutância crítica e foi definido o valor do indutor inferior ao valor da indutância crítica. Aqui foi definido o valor da capacitância, os expostos de corrente dos semicondutores, do diodo de Boost na fonte. De maneira similar ao modo de condução contínua, foi realizado o projeto do indutor, com base no efeito Skin e no critério térmico, onde obtivemos o valor de AW mínimo sobre AW de 0,628, que é menor que 1, e logo o projeto também é executável. Para o modo de condução descontínuo, só temos a malha de tensão, que é dado por essa expressão de ganho. Aqui temos o diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto para a malha não compensada. De maneira similar ao exemplo anterior, foi realizada a compensação, e este é o diagrama de Bode do compensador de tensão. Aqui temos a função de transferência de laço aberto compensada.